Olá! Então vamos para a nossa segunda aula do curso de Filosofia da Informação. Eu vou começar lembrando para vocês a ideia de um físico matemático do meio do século XX chamado Alan Turing. O Turing ficou muito famoso porque ele conseguiu pela primeira vez processar um algoritmo numérico que cumpria uma função. Ou seja, ele descobriu, ele organizou, um jeito de montar informações para que no final elas cumpram uma função, realizem alguma coisa. Essa ideia do Turing, que ficou muito próxima à ideia de como nós funcionamos mentalmente, acabou gerando uma máxima que ficou bem famosa no século XX, que é pensar é computar. E essa ideia de que pensar é captar informação, processar informação e produzir mais informação, conhecimento, como acontece na natureza e nos outros fenômenos que se pode observar, é uma ideia muito nova, foi uma ideia muito nova no século XX. E essa ideia de querer encontrar o modelo físico, o modelo operacional de como a mente capta informação, processa informação e produz conhecimento, seduziu muitos pensadores, inaugurou praticamente a ciência cognitiva, que no final do século XX já era uma ciência com muitos pesquisadores e muito material, deu muita força para a tentativa de construção de uma inteligência artificial, e de vários autores que até hoje estão aí entre nós, e que consideram que você ainda vai construir um modelo de mente apenas estruturando informações de forma complexa. Todo esse movimento acabou recebendo um nome por um filósofo contemporâneo chamado Fred Adams, que chamou esse movimento de virada informacional da filosofia. Eu acho muito pertinente esse título porque a gente experimentou do século XIX para o século XX uma virada linguística da filosofia. A ideia de que o ser humano só se revela e que nós só chegamos ao ser humano pela linguagem, que não haviam outros mecanismos de fazer com que nós soubéssemos o que havia dentro de um ser humano, que um ser humano é um produto semiótico, é um discurso. Essa ideia foi muito profícua no século XX, e rendeu muita filosofia, muitos textos, influenciou toda a filosofia analítica. Então é correto, e Adams não foi o primeiro que reconheceu, que houve um movimento, uma virada linguística na filosofia, no início do século XX e durante o século XX. Então agora, seduzidos por essa ideia de computar será pensar, Adams identifica uma virada informacional na filosofia. Adams e a virada informacional na filosofia são o tema da nossa próxima aula, nossa terceira aula. Um outro autor que vale muito a pena destacar é Dretske, que também chama Fred Dretske. Dretske foi o primeiro que olhou em volta e tentou arrumar uma explicação epistemológica para o que acontecia, não com base na ciência, no paradigma científico, como vinham fazendo muitos filósofos, Quine, por exemplo, que tentavam explicar a questão do dado, do empirismo, da experiência. Dretske deu uma guinada nisso e propôs, no final ainda do século XX, que nós pensássemos nesse fenômeno como um fenômeno informacional. Para ele, as informações estão na natureza, e a mente tem uma capacidade de captá-las e representá-las, captá-las via representação para construir os seus sentidos e as suas ideias. Contrário a essa ideia da representação de Dretske, nós também vamos visitar o pensamento de Gibson, que está afinado com uma espécie de informação ecológica, de uma imersão ecológica no mundo. Para Gibson, diferente de para Dretske, nós absorvemos a informação do meio
sem que ela passe por nenhum processo de representação. Essa discussão entre a proposta de Dretske e a proposta de Gibson, que ficou conhecida pelas affordances, né, que nós vamos ver, vão ser o tema da nossa quarta aula. Na quinta aula, eu vou dar uma espécie de guinadinha e vou dar uma visitada no campo da física, porque tem um físico de Viena muito interessante, chamado Seeliger, que está muito desconfiado que a gente ainda não deu a informação, o lugar ontológico, epistemológico que ela merece, que ela tem, na verdade, né? O que Seeliger considera é que esse bit, que a física considera informação, é apenas um pacote de informações. Ele está muito interessado em dar uma resposta à dúvida, que foi uma dúvida do século XX, se o mundo é feito de matéria e energia, se o mundo é feito de matéria, energia e informação, ou se o mundo é feito só de informação. Seeliger vai usar várias experiências da ciência quântica, né, para mostrar o ponto de vista dele de que o bit, na verdade, é um pacote de informações não mensuráveis, né, que não se deixam colocar em 0 e 1. A ideia dele e a proposta dele, como eu disse, vão ser o tema da nossa quinta aula. Bom, uma outra coisa que a informação tem deixado muito rastro e causado muita discussão é a questão da ética da informação no mundo contemporâneo. Nós vivemos pela primeira vez uma situação de internet, dados em rede, né? Podemos aparecer de outros lugares sem estar fisicamente no lugar, podemos negociar a nossa imagem, as nossas informações de forma que nunca pudemos fazer isso. Que implicações éticas isso está tendo na humanidade é o tema principal da filosofia da informação de Luciano Floridi, que é um filósofo italiano, embora esteja em Oxford, né, e que está lançando essa área da filosofia da informação com muita seriedade. Embora ele esteja visando uma ética da informação, que é muito mais do que a ética de roubar dados ou veicular imagens que você não queria, né? É uma ética de ontologia na informação, né? E para chegar nessa ética da informação, ele passa em revisão conceitos de ética, discursos e filosofias e ideias que já foram postas sobre a ética, sobre a filosofia, sobre a informação, aliás. E ele vem propor, então, né, um novo redirecionamento nessa proposta para a gente entender a informação de um ponto de vista mais profundo. Luciano Floridi é o assunto da nossa sexta aula. Bom, a nossa sétima aula eu vou apresentar uma ideia também revolucionária, né, de um autor chamado Dickon, que afirma ter resolvido o mistério que envolve a filosofia da mente, que é como se conecta o corpo às ideias, né? Qual o fenômeno do mental e do neuronal, como isso acontece. E Dickon resolve isso apresentando um modelo de informação que poderia transitar do mundo físico ao mundo semiótico, ao mundo mental, né? De uma forma muito científica, de uma forma que não precisa de nenhum tipo de explicação metafísica, nenhum tipo de reivindicação de entidade que não esteja já naturalizada pela ciência. A ideia do Dickon também, por ser muito polêmica e revolucionária, vai merecer a nossa atenção, né? E nós vamos discutir aqui, como eu já citei, o que é uma entidade intencional, como ele mesmo chama a informação, e que implicações isso tem para o que a gente já pode considerar conhecimento. Bom, depois de apresentada todas essas diretrizes, né, na nossa oitava aula, eu vou tentar fazer um resumo dessas ideias. Um resumo não é exatamente a palavra. Eu vou tentar fazer
um panorama onde isso influencia e no que isso pode conduzir o nosso conhecimento sobre informação, né? Embora todos esses textos discutam muito sem apresentar soluções, nós vamos entender de informação muito mais do que entendíamos antes. Volte aqui no site para a sua próxima aula e a gente se vê lá.